The story so far. When matter, in any of its three states, gets hot, its molecules go faster and take up more space, and the solid, liquid, or gas expands. When matter gets cold, its molecules go slower and take up less space, and the solid, liquid, or gas contracts. And now, measuring temperature. Can you tell whether something is hot or cold? In that case, decide which of these three bathtubs you'd like to step into. This one, which is freezing cold, or this one, which is boiling hot, or this one, which is neither too hot nor too cold. It's an easy choice, isn't it? Well, go on. Step into the middle one. Feels just a bit too hot, doesn't it? Try the other foot. Oh, now it feels a bit too cold. Well, perhaps judging whether something is hot or cold isn't so easy after all. This is because the human body can only notice differences in hotness or coldness, how hot or cold something is in comparison with something else. But even your own feet can't agree about how hot or cold the water in the middle bathtub is. There must be a better way to measure degree of hotness, or temperature as we usually say. What do we know about hotness? Well, when the temperature of something goes up, its molecules go faster. The molecules in the boiling hot bath water are going too fast for comfort. And the molecules in the freezing cold bath water are going too slowly for comfort. If we could only make sure that the molecules in the in-between bath water were going at just the right speed for the human body, you could take your bath. But how can we measure their speed? Molecules are so tiny, we can't even see them, let alone clock how fast they're going. Wait a minute. There's something else we know about hotness. It not only causes a speed up of molecules, but this speed up causes matter to expand. So we could measure molecule speed indirectly by measuring the effect of that speed, the expansion itself. And that's exactly what a Swedish scientist by the name of Anders Celsius did in 1742. He took a liquid that expands quite a bit when it gets hot, mercury, and poured it into a little tube. He then put the tube into some freezing cold water, and the mercury contracted down to here. He decided to label this freezing point of water 0 degrees Celsius. Next, he put the tube into some boiling hot water, and the mercury expanded up to here. He marked this boiling point of water 100 degrees Celsius. Now he had a means of measuring the relative speeds of molecules. In other words, the relative temperature or degree of hotness of things. Comfortable room temperature is 20 degrees. But 30 degrees is a bit too hot. And minus 20 degrees is much too cold. Celsius could even take his own temperature and find it to be about 37 degrees, which, naturally enough, is the ideal temperature for your bath water, normal body temperature. All you have to do is adjust the water to 37 degrees, and you'll finally be able to take your bath, courtesy Anders Celsius and his hotness meter. Or if you prefer the Greek word for hotness, which is thermos, as in thermos bottle, his thermos meter, or thermometer. Is your bath water at the right temperature now? Oh, my. Perhaps you should have taken a shower. Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos!
A gente já aprendeu sobre os movimentos com a mecânica. Agora, você vai conhecer os principais conceitos da termodinâmica. E na teleaula de hoje, você vai começar aprendendo o que é temperatura. Vai aprender sobre a dilatação de líquidos e sólidos. E vai conhecer mais sobre o funcionamento do termômetro, suas escalas e unidades. E agora, muita atenção, que a nossa teleaula de hoje está só começando. Como será que está a temperatura do dia hoje? Vamos ver? Pra mim tá agradável. Deve estar estável. Eu acho que tá uns 20 graus, mais ou menos. Ah, tá bem. E pra você? Pra mim tá ruim. Quando a gente fala a palavra temperatura, a gente compreende essa palavra, mesmo sem nunca ter estudado. Isso acontece porque a temperatura está relacionada ao fato do dia estar quente ou frio. Mas será que é só em relação à previsão do tempo que a temperatura afeta a nossa vida diária? Alô, folga boa, hein? Aí largado enquanto eu trabalho, né? Bonito isso. Ô, Vicente. O que foi? Sabe o que é? Acho que eu não tô me sentindo bem hoje, viu? Oh, meu Deus, o que aconteceu, cara? Não sei, eu tô sentindo uma espécie de febre. Acho que é Febre? febre, é. Deixa eu ver. Ó, Gil, eu acho que você não tá com febre não, viu? Eu acho que isso aí é onda. Levanta e vai trabalhar, meu filho. Que onda nada, Vicente. Que negócio de onda, o quê? Quem tá sentindo a febre sou eu. Aqui por dentro tá pelando, rapaz. Sabe que é pelando? Sabe aquela sensação de tá tudo pelando? Tudo Não, bem? eu já entendi, mas... Gil, eu acho que definitivamente você não tá com febre. Não me parece, pelo menos. Mas desde quando o tato é termômetro de temperatura? Desde quando? Eu sempre usei a mão. Ou será que é, hein, gente? Eu não sei. Não sei. A impressão que eu tenho é que a temperatura nesses dois recipientes é a mesma. Certo, então agora coloca as mãos nos recipientes das extremidades. Nossa, quanta diferença! Esse aqui a água está bem mais fria e esse aqui a água está bem mais quente. Claro, porque nesse recipiente foram colocados pedras de gelo na água. E esse aqui a água foi aquecida, certo? Então agora coloca as mãos de novo nos recipientes do meio e me diz qual é a sensação. A sensação é que essa água aqui está bem mais fria do que a água desse recipiente aqui. E, no entanto, a água nos dois recipientes está à mesmíssima temperatura, porque foram enchidos com água retirada da torneira. Você tem certeza? Eu podia jurar que eu senti uma diferença. É por isso que o tato não é um bom instrumento para se medir temperaturas. Com ele a gente pode fazer comparações, mas às vezes ele nos engana, como a gente acabou de ver. Ah, e tem outra coisa importante nessa experiência. Depois de um certo tempo, a água contida nestes 4 recipientes estará à mesma temperatura. E quando isso acontecer, a gente vai poder dizer que eles estão em equilíbrio térmico. Tudo bem. Mas se o tato, como você mesma disse, não é um bom instrumento para medir temperaturas, então se eu quiser fazer uma medida, eu preciso utilizar um termômetro. Claro, se você quiser medir a temperatura ambiente, você pode usar esses termômetros de parede. Agora, se você quiser medir a temperatura do corpo humano para saber se está ou não com febre, você tem que usar um termômetro clínico. Mas nesses dois casos, o importante é que o termômetro esteja em contato com o objeto cuja temperatura se quer medir. E é preciso esperar alguns minutos para que seja atingido o equilíbrio térmico. Agora eu entendi por que a gente precisa ficar alguns minutinhos com o termômetro debaixo do braço. Os termômetros mais comuns são formados por um tubo de vidro oco, onde é impressa uma escala, chamada de escala termométrica. No seu interior existe um outro tubo, muito fino, chamado tubo capilar. No tubo capilar existe um líquido que no caso do termômetro clínico é o mercúrio e no caso do termômetro de parede é o álcool colorido. A temperatura é obtida medindo-se a altura da coluna de líquido. Isto é feito com a ajuda da escala termométrica. Então, inicialmente, vamos falar sobre temperatura. Temperatura é uma grandeza escalar que associamos a um corpo e define o grau de agitação das partículas que constituem o corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, quando aumentamos a temperatura do corpo, o grau de agitação das partículas que o constitui aumenta também. Agora, observe o seguinte. Quando falamos em grau de agitação de partículas, falamos sobre o nível energético
associada a esta agitação das partículas. Ou seja, você sabe que quando um corpo se move em relação a um certo referencial, ele possui energia cinética. A soma das energias cinéticas das partículas que constituem um corpo é chamada de energia térmica. Então, ao elevarmos a temperatura do corpo, aumentamos o nível de energia térmica do corpo. O grau de agitação das partículas aumenta. Então não esqueça. Temperatura é uma grandeza associada ao corpo, que define o nível de agitação de suas partículas. E a energia relacionada à agitação das partículas é chamada de energia térmica, que é a soma das energias cinéticas das partículas do corpo. Agora, observe o seguinte. Temos um corpo A, em que suas partículas possuem uma certa energia térmica, ou seja, um certo nível energético de agitação. E esse nível energético de agitação é definido pela temperatura do corpo A. Vamos colocar o corpo A próximo a um corpo B, cuja temperatura é menor, ou seja, o grau de agitação das partículas do corpo B é menor do que o corpo A. Observamos na natureza que passa a fluir do corpo A para o corpo B energia que nós chamamos de calor. Essa energia estava antes associada à agitação das partículas do corpo A. E agora está se movendo do corpo A para o corpo B. Enquanto está se movendo, nós chamamos de calor. Essa energia, quando recebida pelo corpo B, pode se transformar em energia de agitação das partículas do corpo B, aumentando, por exemplo, o grau de agitação das partículas e, portanto, a temperatura do corpo B. Digamos que isso aconteça. Em algum momento, o grau de agitação das partículas de A e B vão se tornar iguais. Afinal de contas, houve fluxo de energia de agitação do corpo A para o corpo B. Esse fluxo de energia que transitou da região de maior temperatura para a região de menor temperatura, nós chamamos de calor. Quando dois ou mais corpos possuem a mesma temperatura, dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Então observe. Calor é uma forma de energia, antes associada à agitação das partículas, que se move espontaneamente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. O calor pode fluir inclusive através do vácuo, como por exemplo do Sol, para os planetas que o circundam. Como o calor é uma forma de energia, a unidade de energia será dada da seguinte maneira: equação dimensional de energia, equação dimensional de força vezes equação dimensional de comprimento. Portanto, M é a primeira vezes L é a segunda vezes T a menos 2. Então, no sistema internacional, a unidade de energia seria quilograma vezes metro quadrado vezes segunda a menos 2, que chamamos de joule. Grafa-se joule minúsculo, abrevia-se J maiúsculo. No entanto, no desenvolvimento do estudo sobre calor, se manifestou um tipo de unidade de energia que chamamos de caloria. Observe. 1 caloria equivale a 4,19 joules. 1 caloria é a quantidade de calor sensível que provoca a variação de 1 grau Celsius, de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius, em 1 grama de água ao nível do mar. Caloria, portanto, também é uma unidade de energia. I'm in a panic. Need I use his name or is there any other way to say it?